A comida virou o relacionamento mais estável da sua vida e isso diz muito sobre você. E eu quero que você pare tudo agora por 30 segundinhos e responda uma pergunta na sua cabeça aí. Quem é a presença mais constante da sua vida hoje? Pensa. Quem te espera quando você chega? Quem tá lá às 11 da noite quando o silêncio da casa pesa? Quem não cobra, não decepciona, não vai embora? Pensa aí. Se a resposta que veio na sua cabeça agora foi a comida, esse vídeo é pra você. E eu preciso te avisar, o que eu vou falar aqui talvez pode incomodar, mas é exatamente esse incômodo que liberta. Eu sou Jeane Paulino, eu sou psicóloga há mais de uma década e há anos eu atendo pessoas que chegam aqui no consultório dizendo a mesma frase. Jeane, eu sei que eu não tô com fome, mas eu como mesmo assim. E depois eu me odeio por isso. Se você se reconheceu agora, respira, porque você não tá sozinha. E mais importante, você não é fraca, não é sem força de vontade, muito menos é exagerada. Você só tá tentando fazer a coisa mais humana do mundo, que é buscar conforto, onde você aprendeu a ter conforto. E hoje eu vou te mostrar 3 coisas aqui que pode mudar a sua mente com relação a isso. Primeiro eu vou te contar que, de fato, o que acontece no seu cérebro quando você come sem fome. E depois você vai entender por que a comida virou o relacionamento mais estável da sua vida. E no final desse vídeo, você vai aprender 3 caminhos práticos que eu uso aqui no consultório para começar a mudar isso hoje. Mas sem dieta, sem promessa milagrosa, sem violência consigo mesma. Então vem comigo. Deixa eu te explicar uma coisa que vai mudar tudo. Quando você morde aquele chocolate depois de um dia péssimo, o seu cérebro ele vai liberar o que? Dopamina e serotonina. São os mesmos neurotransmissores que aparecem quando você é abraçada por alguém que ama. Ou quando você ri com uma amiga, ou quando se sente segura, por exemplo. Quer dizer, no seu cérebro, comer e ser amada vão ativar as mesmas regiões. Quer dizer, no seu cérebro, comer e ser amada ativam regiões muito parecidas. Agora pensa comigo. Se você cresceu num ambiente onde o afeto era escasso, ou imprevisível, ou condicionado a você ser boazinha, o que sobrava? Muitas casas brasileiras a gente sabe que sobrava o quê? Comida. A avó que demonstrava amor no prato cheio, a mãe que, sem saber o que dizer, oferecia um doce, ou o pai ausente que compensava no fim de semana com um lanche. Então a comida virou a tradutora de afeto que ninguém sabia nomear. E tem mais uma camada, o cortisol. Quando você vive em estresse crônico, trabalho, filhos, contas, autocobrança, seu corpo ele produz cortisol o tempo todo. E o cortisol ele vai fazer 2 coisas perversas. Ele vai aumentar a fome por alimentos calóricos e diminuir a capacidade de regular impulso. Então, quando você chega em casa às 10 da noite e você vai direto para a geladeira sem pensar, você não está sem pensar. Você só está no corpo quimicamente, emocionalmente exausto, buscando regulação do jeito que você aprendeu. E, gente, isso não é fraqueza. Isso é seu sistema nervoso tentando te salvar com a única ferramenta que ele tem disponível naquele momento. E é aqui que eu preciso que você ouça. Se a comida é a única ferramenta, o problema não é a comida, é a falta de outras ferramentas que você pode desenvolver. E aí eu quero te mostrar 3 cenas aqui e eu aposto que você vai se ver em pelo menos uma delas, ou talvez nas 3. A descompressão noturna. São 22 horas, a casa finalmente silenciou, as crianças dormiram, o parceiro tá no celular, a louça lavada e você, em vez de descansar, o que você faz? Vai pra cozinha. E não é fome. É a primeira vez que ninguém precisa de você e o vazio que aparece nesse silêncio é tão grande que ele assusta. Aí comer preenche, comer anestesia, comer é a forma que você encontrou de existir 5 minutos para si mesma, mesmo que essa existência venha acompanhada em culpa. Isso te soa familiar? Vamos para a cena 2, ansiedade antecipatória. Amanhã tem reunião, tem consulta ou tem um evento. Aí, sem perceber, você tá beliscando o dia todo. Mas você não tá com fome, você tá com medo. E o seu cérebro aprendeu que mastigar alivia a tensão, porque mastigar é uma das primeiras formas de autorregulação que a gente vai desenvolvendo, principalmente enquanto bebê. Então você não tá comendo, você tá tentando se acalmar. Agora vamos para a cena 3, o vazio que não tem nome. Esse é o mais difícil. Não tá triste, não tá ansiosa, não tá nada. Tá entorpecida e come para sentir alguma coisa que nem que seja culpa, porque a culpa pelo menos é uma sensação. E a sensação prova que você ainda tá viva aí por dentro.
E se esse terceiro cenário te tocou mais forte, preste atenção, ele costuma ser sinal de algo muito mais profundo. Ou uma depressão silenciosa, ou uma exaustão, ou um luto não elaborado. Então é importante que você busque um profissional para entender melhor. E por que esses padrões se mantêm mesmo você sabendo que te faz mal? Porque eles funcionam. Pelo menos num curto espaço de tempo eles vão funcionar. E a comida realmente ela vai aliviar, nem que seja por 5 minutos. E o problema é a conta que vem depois. 5 horas de culpa, vergonha, promessa de amanhã eu começo de novo e que vai virar um ciclo sem fim. Então a comida ela é péssima terapeuta, mas ela é uma excelente anestesista. Agora vem a parte que você esperava, mas eu preciso te avisar, não são truques, são práticas. E prática exige o quê? Repetição, paciência e, acima de tudo, gentileza consigo mesma. A primeira é a pausa de 90 segundos. Gente, a neurociência vai mostrar pra gente que uma emoção intensa, quando não é alimentada por pensamentos repetitivos, dura em média uns 90 segundos no corpo. 1,5 minuto. Ou seja, 90 segundos. Da próxima vez que você perceber que está indo para a cozinha sem uma fome física de verdade, faz o seguinte, pare, coloque a mão no peito e se conseguir diga em voz alta, eu tô sentindo alguma coisa, espere aí esses 90 segundos antes de comer. E não é para não comer, é para criar um espaço entre o impulso e a ação. Então, durante esses 90 segundos, respire profundamente, observe onde essa emoção aparece aí no seu corpo. Ela tá na garganta, ela tá no peito, ela tá na barriga. Depois desse tempo, se você ainda quiser comer, tudo bem, coma, mas sem culpa, mas coma com consciência, porque o objetivo aqui não é controle, é escuta. E a segunda técnica é o método dos 4 Fs. Antes de você abrir a geladeira, faça uma pausa e pergunte a si mesma. É fome? É frustração? É falta de conexão? Ou é fadiga? A palavra frustração ela vai representar aquelas emoções difíceis que elas vêm acompanhadas de irritação, de raiva, de estresse. A conexão, a falta dela é aquele sentimento de solidão, de vazio, de estar precisando de acolhimento ou de alguém para você conversar. E a fadiga é o cansaço físico, emocional, que faz o teu cérebro pedir o que? Açúcar. Que na verdade ele está pedindo o que? Descanso. E se for fome física, coma, mas coma sem culpa. Seu corpo ele precisa de alimento. E frustração, se for, escreva o que você está sentindo, caminhe alguns minutos, converse com alguém ou encontre uma forma saudável de colocar essa emoção em movimento. Porque as emoções elas precisam ser elaboradas e não anestesiadas. E se for falta de conexão, procure alguém, mande uma mensagem para uma amiga, liga para uma irmã, para a mãe, para qualquer pessoa que você se sinta acolhida. E às vezes o que parece fome é apenas uma necessidade de vínculo. E se for fadiga, permita-se descansar um cochilinho, um banho demorado ou simplesmente alguns minutos de pausa pode te oferecer aí no seu corpo aquilo que ele estava pedindo. E a última técnica é o autocuidado preventivo. Essa talvez seja a mais importante de todas elas e, curiosamente, é a que menos nos ensinam. A maioria das pessoas só lembra de cuidar de si só depois de uma crise. Come compulsivamente e promete, amanhã eu começo. Mas o verdadeiro autocuidado, ele vai acontecer o quê? Bem antes. E eu quero que você escolha 5 pequenas práticas para incluir na sua semana aí. Não precisa ser grandes mudanças, mas pequenos gestos que vai fazer toda a diferença lá no final. Aí pode ser 15 minutos de silêncio pela manhã, antes de você, por exemplo, pegar o celular, ou uma caminhada de 20 minutinhos 3 vezes por semana, ou uma ligação semanal para alguém que faz bem aí no teu coração, ou um banho mais demorado, ouvindo aquela música que você gosta, ou 15 minutinhos de leitura antes de dormir no lugar das redes sociais. E, gente, por que isso funciona? Porque você começa a oferecer ao seu cérebro outras fontes de bem-estar além da comida. Você vai ensinar para o seu cérebro que existem outras formas de sentir prazer, de acolhimento, de segurança. E quando aquele vazio aparecer às 10 da noite, você terá mais recursos, mais possibilidades. A comida deixa de ser a única alternativa disponível. E antes de encerrar esse vídeo aqui, eu quero que você olhe para você e diz aí uma coisa para você. Eu não sou fraca. Você só desenvolveu uma estratégia de sobrevivência em um momento de vida que precisava encontrar uma forma de aliviar uma dor. E a comida ela foi cumprindo esse papel quando talvez ninguém mais
estava ali disponível para você. Então, honre sua história. Agradeça a essa estratégia por ter ajudado você até aqui. Mas permita-se construir novos caminhos. Pense nisso, você pode se atualizar. Isso não é uma guerra contra a comida. Não é uma luta contra a balança. É apenas uma reaproximação de você com você mesma. E se você percebe que comer emocionalmente tem controlado sua vida, procure ajuda psicológica. E você não precisa enfrentar isso sozinha. Para essa semana, eu quero fazer apenas um pedido. Escolha uma dessas 3 técnicas aí, ou só uma delas. Pratique durante toda a semana, mas com consistência. Não tente mudar tudo de uma vez. É assim que muitas pessoas desistem antes mesmo de começar, porque elas querem fazer tudo de uma vez. Então hoje, antes de abrir a geladeira, faça apenas uma pergunta: do que eu realmente estou com fome? Se esse vídeo aqui fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual dessas situações mais representa a sua realidade hoje. A descompressão noturna, a ansiedade antecipatória ou o vazio sem nome. E que eu vou ler aqui cada comentário com muito carinho. E se inscreva aqui no canal, porque no próximo vídeo nós vamos conversar sobre a culpa depois de comer. Por que ela aparece e como ela mantém o ciclo do comer emocional. A sua relação com a comida, ela não precisa continuar sendo um campo de batalha. Ela pode se transformar num caminho de autoconhecimento. E esse caminho pode começar hoje, com uma única pergunta feita com honestidade. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo com carinho.